Você conhece as figuras de linguagem? Sabe reconhecer cada uma delas nos enunciados? E qual a importância de saber esse assunto? Bem, além do fato de que é um assunto recorrente em todos os concursos, é um assunto do nosso dia a dia. Sim, na nossa comunicação, nós usamos frequentemente as figuras de linguagem. Então, se você está interessado em saber um pouco mais sobre esse assunto, fique por aqui. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber todas as informações dos próximos vídeos que estão chegando. E vamos embora para a aula saber mais um pouco sobre esse assunto. Para entender bem as figuras de linguagem, primeiramente, é preciso saber a diferença entre sentido denotativo e sentido conotativo. Quando nós utilizamos uma palavra ou expressão no sentido conotativo, estamos utilizando o sentido figurado, a conotação. Veja o exemplo. Vivia às margens da sociedade. Nesse exemplo, a sociedade foi comparada a um rio. Utilizou-se a imagem, a figura de um rio para fazer a associação com sociedade. Então, quem vive às margens da sociedade, vive do lado de fora da sociedade, que flui como se fosse um rio. Essa foi a associação feita para se criar este enunciado. Daí o nome sentido figurado, porque existe uma associação da palavra, no seu sentido real, com um sentido figurado, com algo que ela lembra, que ela possa lembrar. Esse é o sentido conotativo. Quando usamos o sentido denotativo, usamos o sentido real das palavras, sem fazer associações com imagens, com figuras. Veja o exemplo. Vivia às margens do rio. Agora, nesse enunciado, nós temos todas as palavras sendo utilizadas no sentido literal, no sentido denotativo. Isso quer dizer no sentido real. Não existe nenhuma associação com imagens, com ideias, além das que estão na frase. Porque realmente alguém pode viver às margens de um rio. Existem populações, chamadas de populações ribeirinhas, que vivem às margens de rios, certo? Aqui a frase está no sentido denotativo. A comparação é a mais simples de todas as figuras de linguagem. Ela consiste em relacionar dois elementos a partir de algo em comum entre eles. Mas, na comparação, é importante ressaltar que o elemento comparativo aparece na frase, aparece no enunciado, está explícito. Esse elemento pode ser como, tal qual. Vejamos aqui um exemplo. Sua voz é como música para meus ouvidos. Sua voz é como música para meus ouvidos. Então, a gente tem o elemento voz, primeiro elemento, e o elemento música. Dois elementos sendo comparados. Provavelmente, o que eles têm em comum é a sonoridade, certo? Então, esses dois elementos aparecem comparados e ligados pelo elemento comparativo como. Por isso, nós podemos dizer com toda certeza que nessa frase a figura de linguagem é comparação. A metáfora também é uma comparação, mas ela é uma comparação implícita. Por quê? Os elementos comparativos na metáfora não aparecem. Veja o exemplo. Sua voz é música para meus ouvidos. Enquanto na comparação nós temos o elemento como, aqui ele não aparece. Então, a metáfora é uma comparação implícita. Temos os dois elementos sendo comparados, mas os elementos comparativos não estão presentes. Muitas vezes a metáfora passa despercebida e ela é bastante comum em letras de música, em poesias e até em alguns textos mais do cotidiano. Vejamos outros exemplos de metáfora.
Seu olhar é noite estrelada. Aqui de novo nós temos dois elementos sendo comparados, mas através de uma comparação implícita, sem o elemento comparativo. Talvez pelo excesso de brilho do olhar, ele tenha sido comparado a uma noite estrelada. Outro exemplo, um amigo é um tesouro, pelo grande valor que as duas coisas têm, a amizade e o tesouro. A casa de um homem é seu castelo, provavelmente pela sensação de proteção ou por se sentir um rei dentro de casa, certo? Outra metáfora bastante conhecida, que foi retirada da música da Ana Vilela, que a vida é trem-bala, parceiro. Comparando aí a rapidez com que a vida passa, assim como passa o trem-bala. Então aqui nós temos vários exemplos de metáfora. Fique atento, porque é uma figura de linguagem bastante cobrada nos concursos. E como eu disse lá no início, algumas figuras de linguagem fazem parte da linguagem do nosso dia a dia e passam despercebidas. A metonímia é uma dessas figuras de linguagem que está presente na nossa fala do cotidiano. Veja, a metonímia consiste numa substituição. A gente coloca uma palavra no lugar de outra porque existe uma relação entre elas, diferente da metáfora, que é uma comparação, certo? Na metonímia é uma substituição. A gente coloca uma palavra no lugar da outra. Veja o exemplo. Seu teto era humilde, mas acolhedor. Aqui a palavra teto foi colocada em substituição à palavra casa. Existe esse tipo de metonímia, quando se usa a parte pelo todo. E a figura de linguagem metonímia apresenta uma dificuldade, porque existem vários tipos de metonímia. A gente vai ver agora alguns desses tipos. Um outro tipo de metonímia, o efeito pela causa. Exemplo: respeitava seus cabelos brancos. Cabelos brancos é o efeito de uma idade avançada. A causa é a idade avançada. Então, aqui utilizou-se o efeito no lugar da causa. Outro tipo de metonímia, o autor pela obra. Exemplo: estou lendo Machado de Assis. Aqui utilizou-se o autor no lugar da obra, porque na verdade a gente lê a obra de Machado de Assis. O concreto pelo abstrato. Exemplo: use a cabeça para escolher bem. Cabeça é concreto, mas na verdade nós utilizamos a inteligência, que é abstrato. Outro tipo de metonímia, a marca pelo produto. Essa é a mais comum do nosso dia a dia. Bebeu uma Coca-Cola gelada. Nós bebemos o refrigerante. Coca-Cola é a marca. Também existe a metonímia do singular pelo plural. Exemplo: o francês é bem educado. No lugar de se dizer os franceses são bem educados, nós podemos dizer o francês é bem educado. Outro tipo de metonímia, o continente pelo conteúdo. Essa também super comum. Meu filho comeu um pratão no almoço. Na verdade, ele comeu o conteúdo que estava no prato. O prato é o continente que contém a comida. O indivíduo pela classe. Exemplo: o homem não cuida do planeta. No lugar de seres humanos, utilizou-se o indivíduo, o homem. Outro exemplo: a matéria pelo objeto. Cobriu-se de ouro para impressionar. Ouro é a matéria, o material de que são feitas as joias. A hipérbole é uma figura de linguagem bastante utilizada, que consiste em exagerar um enunciado para atribuir a ele uma expressividade, para dar ênfase à mensagem. Lembrando o que nós vimos lá no início, a diferença entre sentido conotativo e sentido denotativo. É necessário fazer essa diferença.
quando a frase fala de algo real e quando ela está usando a linguagem de forma figurada. Veja o exemplo. Morri de rir no show de ontem. Será que é possível alguém morrer de rir? Bem, mas aqui fica claro que a linguagem foi usada de forma figurada. Então, nós temos sim uma hipérbole. Isso também ocorre em enunciados do tipo: estou morrendo de fome, mas veja bem, é possível que alguém morra de fome. Então, é necessário analisar o contexto para saber se ali realmente é uma figura de linguagem, certo? O eufemismo é a figura de linguagem que também é conhecida como a figura de linguagem da educação ou da polidez, porque ele consiste em atenuar expressões, termos, enunciados muito agressivos, muito grosseiros. Veja o exemplo. Os fatos demonstram que ele faltou com a verdade. Aqui, no lugar de dizer que ele é mentiroso, foi dito que ele faltou com a verdade. Isso é o eufemismo. E por último, nós temos a prosopopeia ou personificação, que, como o nome já explica, personificar é atribuir atitudes humanas, como sentimentos ou ações, a seres inanimados ou a seres irracionais. Aqui no exemplo, nós trouxemos um trecho da música do Lulu Santos. O vento beija meus cabelos. Beijar é uma ação humana e foi atribuída ao vento, que é um fenômeno da natureza. E por hoje é só. Nós faremos outro vídeo com mais figuras de linguagem. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre esse assunto. Não deixe de colocar alguma coisa aí nos comentários, dizendo o que você achou, se achou difícil, se entendeu, que outra figura de linguagem você gostaria de ver por aqui. E um abraço, até a próxima aula!